Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Antes da gente iniciar a nossa atividade propriamente, eu gostaria de avisar para você, próximo domingo, amanhã, 15, a gente estará promovendo um mocotó beneficente com o propósito de arrecadar fundos, que a gente está construindo um refeitório para moradores de rua aqui do lado. Quem tiver interesse, quiser saber como colaborar conosco, o Jorge está na nossa recepção hoje, ele tem o ingresso, para a gente poder se organizar, a gente já vende ingresso antecipadamente. Tá? Se tiverem algum interesse, quiserem saber mais informações, Jorge lá na recepção. Para quem está vindo pela primeira vez, essa atividade ela tem como objetivo gerar em nós uma reflexão mais profunda a respeito dos acontecimentos da vida, principalmente da nossa própria vida, a fim de que a gente se reconheça. Com isso, a gente tenha subsídios para poder, no nosso dia a dia, fazer as escolhas mais acertadas. Então, com esse intuito, na tarde de hoje, o Geison vai falar para nós sobre o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Tá? Desejo a todos uma boa palestra, para o pessoal que nos acompanha de casa. A gente sempre faz a ressalva, que, gostando dos nossos vídeos, compartilhem, para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. Certo? Uma boa palestra a todos. Boa tarde, pessoal. Semana passada, a gente falou do capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Como a gente costuma explicar aqui, quando Kardec organizou essa sequência de capítulos, ele dispôs numa sequência de um capítulo compõe uma base de compreensão para o próximo. Hoje a gente vai falar sobre misericórdia, que é um sentimento que nos leva a nos compadecer das pessoas quando elas estão em dificuldade, e mesmo quando elas são contrárias a nós. Quando elas são contrárias a nós e a gente tem um impulso de ainda assim não desejar o mal, ou mesmo querer o bem delas, trabalhar por isso, a gente chama perdão. Só que não tem como a gente perdoar sem brandura no coração. Para vocês conseguirem visualizar isso, entender como acontece na gente mesmo, quando a gente não tem brandura, quando a gente não tem paz, o oposto disso é a gente reage. Quando a gente se sente agredido por alguém, a gente imediatamente tem uma reação. Essa reação não é consciente, a gente não precisa pensar assim, eu vou agora reagir de tal maneira, agora eu vou falar mais alto, agora eu vou gritar, agora vocês notem que é uma explosão. Porque o nosso ego, que é algo que defende, uma estrutura interna que defende aquilo que a gente julga ser os nossos interesses, foi construído dentro do processo evolutivo, na necessidade de sobrevivência, e depois na busca de satisfações pessoais, de satisfações físicas. Quando a gente se sente que isso vai ser tirado de nós, está sendo ameaçado aquilo que a gente precisa, pelo menos do nosso ponto de vista, para ser feliz, a gente se indigna, a gente reage. A gente não consegue aceitar as propostas das vidas ou mesmo as outras pessoas, quando elas, então, nos afetam, nos agridem. Só que não são só as pessoas que nos afetam. A própria vida faz isso. A gente acaba vivendo situações das mais diversos tipos, sem que muitas vezes haja até interferência de outros, e a gente se vê dentro de um sofrimento, dentro de uma pressão, uma dificuldade, algo que nos gera angústia, que nos gera ansiedade, que nos gera dores emocionais que acabam doendo mais que as dores físicas. E a reação média é uma reação de revolta, de não aceitação.
Notem que revolta não é algo padrão, no sentido de que a revolta se expresse sempre por agressão. Não, às vezes quando a gente se deprime, é uma espécie de revolta, porque no fundo a gente não está aceitando o que está acontecendo. Construir, lutar consigo mesmo, porque é sempre isso, né? É sempre uma luta consigo mesmo. Vigiar, como disse Jesus, as próprias emoções. Parar para pensar o que é tão importante assim para nós? Por que é tão importante assim? Por que a gente valoriza tanto aquilo? Por que a gente exige tanto do outro? E não pode ter uma reação contrária aos nossos interesses, porque senão a gente entra em disputa? Nós que muitas vezes nos dizemos cristãos das mais diversas religiões, nós que nos dizemos espíritas, mas na hora que os nossos interesses entram em jogo, a gente tem uma reação padrão, comum, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa que não teve acesso aos ensinamentos de Jesus, que não entendeu como ele viveu, o que ele ensinou. Fazendo isso, a gente deveria conseguir construir um estado interno de mais brandura. Eu não estou dizendo que isso é fácil, porque como a gente construiu uma tendência a reagir, desconstruir essa tendência através dessas reflexões, desses esforços, é difícil, mas é necessário. Quando a gente não faz isso espontaneamente, a gente se mantém revoltado, em discordância da vida, a gente sofre mais, dói mais. A gente continua fazendo do mesmo jeito, da nossa maneira. Novas consequências, porque é uma lei de ação e reação, se manifestam, aumenta a nossa dificuldade. Até que chega em níveis exacerbados, a gente não aguenta mais. Aí a gente acaba dando o braço a torcer à vida, justamente porque os níveis de dor são muito altos. Notem que é uma diferença enorme em dizer que há uma punição divina. Não há uma punição divina. Há simplesmente o acúmulo das consequências das nossas escolhas. Da mesma maneira que se as nossas escolhas forem equilibradas, o acúmulo é de equilíbrio, é de bem, é de bem-estar, é de capacidade de lidar com os problemas, as doenças, as diversas situações da vida. Então quem estrutura isso, quem determina isso, quem escolhe isso, somos nós. Vocês percebem que toda vez que isso acontece com a gente, que a gente se vê irritado, deprimido, triste com uma situação, a gente tem uma escolha ali a fazer. E na maioria das vezes, a gente dá uma justificativa para nós mesmos para proceder daquela maneira. A gente diz, mas claro que eu vou reagir dessa maneira. Ele fez isso, isso, isso para mim. Como que eu não vou fazer dessa maneira se o indivíduo é assim ou assado? A gente transfere para os outros. E nisso, a gente constrói uma certeza de infelicidade. Porque imaginem, se eu depender que cada pessoa que conviva comigo tenha uma reação padronizada dentro do que eu espero, toda vez que isso não acontecer, eu vou me frustrar, vou me decepcionar, vou me irritar. A minha felicidade, a minha estabilidade interna depende, então, de como os outros vão reagir, como os outros vão ser. Eu pergunto para vocês, qual é a chance de todo mundo reagir o tempo inteiro como cada um espera? Zero. Aí a gente recorre a situações de tentar se isolar para criar uma tranquilidade aparente. Eu não me incomodo, eu não me exponho, eu não convivo. Eu só convivo com aquelas pessoas que eu sei que não vão me gerar problema. Ou que se submetem às minhas vontades. Ou com quem eu tenho afinidade, ainda que no desequilíbrio, mas que não vai gerar choque. E assim eu permaneço com as minhas características. Quando eu entro em choque com alguém, ou com uma situação da vida, isso é, antes de tudo, uma oportunidade de eu olhar para mim
e perceber a minha incapacidade de lidar com aquilo ali. Isso deveria ser um chamamento de atenção para o qual eu procurasse, então, desenvolver a capacidade. Por isso que quando a gente estuda a doutrina espírita, lá os espíritos superiores falam sobre lei de sociedade. E a lei de sociedade diz exatamente isso. É uma lei criada por Deus, na qual a convivência é necessária. E não o isolamento, não a fuga. A gente convive com os diferentes, com quem é diferente da gente, com quem é, muitas vezes, um opositor, um inimigo, alguém que afeta, que ataca os nossos interesses. E aí, a gente vai ou dar vazão para esse primitivismo do qual a gente vem, da disputa, de sobreviver emocionalmente, de ter a nossa satisfação, os nossos caprichos, muitas vezes, garantidos, ou a gente vai na direção da própria paz, da própria estabilidade, e não se deixa tomar por esses sentimentos. Dentro do movimento espírita, se fala muito sobre obsessores, processos obsessivos, espíritos que vêm atuar sobre os outros espíritos. Muitas vezes dando uma conotação como se só espíritos desencarnados atuassem sobre os encarnados. Mas isso não é verdade. A verdade que a gente vê lá no livro dos médiuns é que há processos obsessivos de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, entre desencarnados e entre encarnados. E as razões que levam a essas atuações são múltiplas. Interesses, gostos, vícios, tipos de fuga ou raiva, ódio. Justamente alguém que não soube perdoar a ação do outro, não soube entender, não soube compreender, se sentiu agredido profundamente e passou então a querer fazer mal, se vingar, fazer o outro sentir aquilo que ele sentiu. E a gente pinta essa palavra, obsessão, com letras negras. E na verdade é só uma pessoa que está desencarnada. E que não soube perdoar, não soube entender. Tanto quanto nós, muitas vezes, quando somos agredidos, quando nossos interesses são atingidos, nós também não sabemos. Nós nos magoamos, nós nos indignamos, nós nos revoltamos. Diminui a vontade de ver a pessoa, de conviver com a pessoa. Notem que a palavra misericórdia, como eu disse no início, ela tem um impulso na direção de fazer o bem. Ainda não sentindo, claro, toda aquela afinidade por alguém que está te agredindo, tu não vai ter a mesma confiança em alguém que está te agredindo. Mas isso não deve ser motivo para que eu queira o mal dessa pessoa. E para que mesmo, se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, que eu o faça. Porque o primeiro beneficiado vou ser eu. É tão ruim viver com isso, vocês não têm mágoas? Tem? Não tem tristeza sobre coisas que pessoas fizeram? Algumas dessas pessoas talvez vocês não convivam mais diretamente com elas, mas a lembrança do fato mexe numa dor, numa ferida. Quando a gente vê outra pessoa passando pelo que nós passamos, a gente toma as dores. O que mostra que ainda mexe com a gente. E aí, tendo as mesmas reações, a gente vai nas sociedades espíritas e pede lá que façam uma desobsessão para nós. E tirem, então, o espírito que, porventura, possa estar me agredindo. Tem tantas parábolas de Jesus que falam disso, que não funciona assim. Que, na verdade, é uma ação que tem que partir da modificação do indivíduo. É algo que depende da modificação profunda do seu sentimento.
Por isso, que a primeira passagem que dá título ao capítulo é uma frase de Jesus, ela já fala sobre isso. Ela diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí, o que acontece? Como é que isso foi interpretado? Como se Deus estivesse lá cuidando a gente. E aí ele diz assim, bom, então já que agora ele teve misericórdia, eu vou perdoar ele dos pecados e dos erros dele. Parece que é uma ação de fora para dentro. Mas o que os espíritos superiores nos ensinam ali na doutrina espírita é que é algo que é sempre de dentro para fora. Quando eu entro nesse estado emocional, eu já não tenho mais a raiva, o ódio, aquilo que me queima, me consome por dentro, faz com que eu pense naquilo muito tempo do meu dia. Não gera mais aquele desgaste emocional. Olhem quando a gente está assim, magoado, ferido, irritado ou com ódio, a gente passa a nem conseguir dormir direito. O nosso sono fica mais conturbado, o nosso coração fica mais angustiado, a gente fica mais revoltado, menos tolerante com outras situações da vida. Tudo nos agasta com mais facilidade. A gente não consegue entrar em relação com a bem-querência natural. A gente não consegue ter um pouco de serenidade. A gente fica bastante afetado por isso. E nesses níveis que eu falei, a gente desencarna e se vincula às nossas desavenças. Vocês acham que alguém tem um sonho de ser obsessor? Alguém diz assim, eu tenho a vontade de me tornar um obsessor de alguém. Não, isso não acontece assim. Simplesmente, eu tenho a mágoa, a dificuldade, o impulso, e isso me fixa naquela pessoa. Morro. Estou atraído por fixação de pensamento, por emoções compatíveis, e estou ali convivendo com ela. Talvez eu nem tenha tido contato com a doutrina espírita, nem saiba que eu sou um obsessor. Mas eu sou. E a grande pergunta é, como é que eu faço então para superar isso? E aí, estou falando com os encarnados, mas estou falando também com os desencarnados que porventura nesse momento se encontram nessa situação. E vêm aqui junto com as suas desavenças, que têm ódio, que têm raiva, e já estão de saco cheios, cansados dessa situação. Às vezes, há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos, na mesma fixação, gerando males e vinganças, problemas, mas cada vez com um buraco emocional maior, uma necessidade afetiva maior. Quantos já viveram experiências suficientes para entender que isso não leva a nada, mas também não sabem por onde sair, não sabem como sair. É uma atitude inercial de continuar ali, porque se fez até hoje, ainda tem uma mágoa, mas lá no fundo, se eu pudesse, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, eu gostaria que isso tudo ficasse para trás. Não tem como voltar e desfazer o passado, mas tem como fazer um novo futuro. O Chico dizia isso, né? O Chico Xavier. E, mais uma vez, isso passa por uma escolha nossa. O primeiro passo seria deixar que a vida cuide, através das suas leis sábias de ação e reação, que cada indivíduo colha as consequências dos seus atos. Quando a gente se faz algoz, a gente se faz mais infeliz, a gente se faz mais endurecido, a gente compra uma briga e compra infelicidade. Então, a primeira ação seria essa. Sem medo de achar que a pessoa, então, vai ser beneficiada, vai sofrer menos. Isso não existe.
Jesus falou sobre isso quando ele disse que é a cada um segundo suas obras. Não há necessidade de algozes. Cada um pode ser livre. E todos os que chegaram já a esse grau de maturidade, compreensão disso, podem fazer isso. Porque é algo que acontece no coração. De forma, às vezes, silenciosa. Tem banda de música, sem que os outros fiquem sabendo. É uma coisa que acontece lá dentro. Se eu ainda não estou amadurecido, ainda acho que a minha raiva, a minha vingança são necessárias, eu não devo me esquecer que a lei de ação e reação também corre sobre mim. E para aquilo que eu pratico também há consequências, e as consequências já estão acontecendo agora pelos estados emocionais que se vivem. Agora, se eu fizer isso, se eu for nessa direção, aí acontece a frase de Jesus. Se eu for misericordioso, eu obtenho automaticamente misericórdia, porque eu começo a aliviar o meu coração. Isso. É claro que isso serve para os encarnados também. Não é uma ação mágica em que se vai tirar o espírito mal. Porque esse espírito é uma pessoa e às vezes ele tem razões bastante plausíveis se a gente fosse analisar o tempo e a história para agir como age. Nós que nos julgamos vítimas, na maioria das vezes, somos os algozes. E se a gente quer obter misericórdia, quer dizer, se a gente quer sair da situação, nós também devemos olhar para aqueles com quem nós temos mágoas, dificuldades, e olhar eles de outra maneira. A gente vai precisar também ter um pouco de tolerância, a paciência que se falou lá na semana passada, humildade no sentido de não achar que é superior àquele que nos agrediu, porque muitas vezes, se a gente for considerar tudo que se passa dentro de um ser humano, aquela pessoa, ela talvez tenha até valores melhores que os nossos. Nós achamos que não porque ela nos agrediu a nós, mas isso nem sempre corresponde à totalidade do ser que está ali. E aí seria o viver um pouco mais esse evangelho, esses princípios da doutrina espírita, que a gente diz querer seguir, em vez de fazer frequências a uma atividade espírita, tomar passe esperando que os fluidos vão nos ajudar, tem que a gente se ajude. Que os espíritos vão nos ajudar, tem que a gente se modifique. Quantas pessoas vêm e voltam, e voltam, e voltam, e voltam. E às vezes mudam de casa espírita, mudam de religião, e mudam tudo por fora, mas por dentro permanece tudo igual. Quantas vezes a gente que trabalha dentro da atividade espírita se acha imune disso porque estamos envolvidos nas atividades espíritas? Mas o que adianta a gente falar e quando chega na hora da gente viver esses conceitos, na hora que estão tocando nas nossas feridas, nos nossos interesses, a gente reage ainda da mesma maneira? Jesus também falou sobre isso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É uma afirmação que refere exatamente a esse estado. A gente reza, fala Senhor, Senhor. Mas o nosso coração está longe disso. Ele ainda tem as ironias, as disputas, as agressividades. E nem sequer o reconhecimento de que eu sou assim. E eu preciso mudar. Muitas vezes as pessoas param nisso. Quanto a gente vê disso, as pessoas dizem, não, mas eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou assim, e passam-se os anos e nenhuma modificação acontece. Mas se eu sei que eu sou assim, eu não deveria fazer um esforço ainda maior para transformar isso? Que aproveitamento que eu faço dessas coisas?
É bom a gente ouvir sobre misericórdia quando vai na nossa direção, né? A gente quer que convençam os outros que todo mundo precisa ser misericordioso, ter paciência, ser afetivo conosco. Mas quando alguém vem e fala que a gente tem que se modificar para fazer isso na direção dos outros, nos incomoda, né? Aí a coisa muda de figura, pesa mais. Porque a gente se sente vítima, a gente se sente que o outro não merece. Nós temos as nossas razões para ser assim. Cada um tem. Os obsessores de cada um têm as suas razões também, as suas justificativas para agir. Por que a justificativa deles seriam menos importantes, menos consideráveis que as nossas? Se eles têm, e em benefício próprio deveriam, ter que abrir mão desses conceitos, modificá-los, por que nós não? Quem é que diz que quando nós desencarnarmos, quem sabe ainda hoje, quem sabe amanhã, não estaremos nós na posição deles vinculados às nossas desavenças ou aos nossos vícios, presos a diversas circunstâncias? Porque o coração é o mesmo, ninguém muda por morrer, o coração permanece o mesmo. Culpados por tudo que se recebeu e não se usou. A misericórdia, quando a gente dá exemplo. A gente se esforça para se modificar e dar exemplo. Mesmo para quem não tem nada a ver conosco. É esse impulso na direção do bem, é esse impulso na direção das pessoas, na direção das situações, das dificuldades que a vida propõe. Nós nos perdemos disso. Então, era isso que eu queria deixar para vocês pensarem. Na verdade, a vida é uma situação de aceitação. A gente precisa aprender a aceitar o que a vida nos propõe, de dificuldade, de capacidades de desenvolvimento de capacidades de lidar com as diversas situações. Lidar com pessoas que nos machucam. Lidar com pessoas que nos são indiferentes porque nós somos duros e secos. Somos muito voltados para a nossa família, para o nosso eu, para nossas coisas. E desenvolver um impulso afetivo de se preocupar com elas e querer ser melhor para ser melhor para elas também, isso também faz parte da vida. Senão a gente fica pedindo sempre para Deus, para os espíritos, e o aumento da própria capacidade não acontece. Vocês possam pensar nisso, que a gente possa pensar nisso, e até uma próxima oportunidade. O pessoal que nos acompanha pela internet, a gente se despede, agradecendo por ficar conosco no canal. E a gente ressalta e agradece se vocês puderem estar compartilhando para que esse conteúdo esclarecedor possa chegar a mais pessoas. Não que a gente ganhe dinheiro com essa divulgação, mas é justamente para isso, para que esse ensinamento ele seja levado, o YouTube entenda isso e conferir esses nossos vídeos. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.